O que eu senti lendo Clarice Lispector. Meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo e psicanalista e eu tô arriscando muito nesse canal do YouTube trazer umas resenhas bem legais sobre leituras que eu curti. Primeiramente, falar desse livro aqui, O Água Viva, da Clarice. Eu nunca tinha lido algo da Clarice especificamente, eu li há muito tempo atrás o A Hora da Estrela. A Clarice ela tem um jeito muito estranho de estar produzindo os textos dela, de estar escrevendo. Dizem que a estranheza é a principal característica, né, que produz os textos da Clarice. Parece que ela caminha assim por uma linguagem que está sempre dando voltas em torno de algum objeto, de alguma coisa específica, mas você não sabe exatamente o que é. Tanto que quando eu terminei de ler esse livro aqui, da A Água Viva, eu não fazia ideia do que eu tinha acabado de ler, né? Inclusive eu não tenho memória do que eu acabei de ler nesse livro. Parece que é uma experiência que ela só existe enquanto ela está acontecendo, né? Em muitos momentos do livro, por exemplo, você pode perceber que ela está falando de tentar atingir uma certa realidade no presente, uma certa materialidade no presente, que só o presente pode proporcionar para ela, né? Então, nos livros da Clarice, dificilmente ela vai situar a gente em tempo e espaço, ela vai dificilmente dizer de uma personagem que segue uma linearidade. Nós estamos muito acostumados com o contar das histórias de uma maneira cronológica, né? E justamente tanto esse livro aqui quanto esse aqui da Clarice, ambos rompem completamente com a ordem do tempo. É curioso que, enquanto eu estava lendo esse livro aqui, eu pensava muito sobre o processo da escrita da Clarice, né? Eu senti muito que ela tem essa coisa de ela começa de um jeito e ela vai tecendo ali a escrita dela e parece que ela não chega a lugar nenhum, né? E eu acho que isso é encantador de certa maneira, porque acho que ler Clarice é um pouco disso, né? Você tem que andar com um marcador em mãos, sempre grifando cada página. Mas de alguma maneira você esquece, porque é uma experiência tão viva e tão que toca em algo de uma outra temporalidade que você se esquece completamente do que você acabou de ler ali. Então o que eu senti lendo esse carinha aqui é que é um livro muito gostoso de ler, é um livro muito prazeroso, é um livro que você teria muito mais prazer lendo ele se você estivesse tomando uma xícara de café um dia chuvoso, porque realmente eu acho que é algo da experiência do próprio sentir. Eu acho que para mim a experiência de ler esse livro me trouxe a reflexão de que o quanto que a gente para no nosso dia a dia para se sentir verdadeiramente vivo, para sentir que nós estamos atentos à tessitura da vida, aos sentidos, está a nossa posição no espaço, a nossa posição no tempo, a nossa posição afetiva, né? Então a nossa própria identidade. Ela traz uma sensação de que falar é muito importante e principalmente falar sem necessariamente uma ordem. O que me faz muito pensar o quanto que a gente tem uma certa dificuldade de dizer coisas que não têm sentido. Existe um conceito muito legal, tanto em linguística quanto em psicanálise, que é o conceito do interdito. O interdito é o fundador constitutivo do discurso, porque se fosse possível dizer tudo, não diríamos nada. Se existisse uma enunciação, um enunciado completo que dissesse tudo o que há para dizer, após essa enunciação não haveria mais nada a dizer. Assim, a existência de uma enunciação completa seria a morte da linguagem. Então pensa assim, que quando eu li Clarice pela primeira vez, eu já pensei um pouco, bastante nesse conceito, que traz muito essa ideia de que ela diz, ela produz muita linguagem, muito dizer, porque nunca é possível dizer tudo. Nunca é possível dizer até o final. Já fazendo uma ponte aqui para o Paixão Segundo GH, esse livro me tocou profundamente. Eu acho que ele começa de uma maneira totalmente impactante, assim, né? Na primeira página aqui tem uma citação muito bonita, ó. Uma vida completa pode ser uma que acaba em tão grande identificação com o não-self que não tem nenhum self para morrer. Qual que é a experiência desse livro? O que eu senti lendo esse cara aqui? De alguma maneira, ela coloca no começo do livro mesmo que ela desejaria muito que esse livro fosse lido por pessoas de alma formada. Aí
Obviamente que isso toca num lugar muito sensível para mim, de que é eu me perguntar, será que eu tenho uma alma formada? Será que eu tenho então a capacidade de entender ou de sentir esse livro como ela gostaria? Então toca num certo narcisismo de você se perguntar se você realmente vai dar conta disso aqui, né? Então já senti o nome desafio aí no começo. Bom, as primeiras páginas não posso nem dizer, né, que foram intraduzíveis para mim. Eu não estava entendendo nada. Eu estava tentando, na verdade, colocar essa intenção de entender o que ela estava falando e me perdia totalmente, né? Então no começo ela está citando muito que ela perdeu alguma coisa. Então ela aparece com esse sentimento muito marcante da melancolia, né? Eu perdi algo que eu não tinha antes e que apareceu na minha vida e que aí eu perdi de novamente. Ela dá o nome disso de terceira perna. E novamente, muito nesse livro aqui, eu sinto que ela caminha por um tempo, ela caminha por uma linha onde parece que ela não vai chegar a lugar algum, né? Mas acho que por fim essa é a verdadeira intenção que ela quer nos trazer, de que você talvez não precise chegar de fato a algum lugar para você ter algo a dizer, né? Eu sinto que isso é muito semelhante ao processo da própria análise com que eu trabalho, né? Onde o paciente, se ele chega ali muito rígido, ele quer extrair alguma coisa ali da análise, ele acaba se frustrando muito, porque a análise, ela é essa teia, né? Ela é essa teia de coisas, assim. Mas de alguma maneira ela está passando por um processo forte, tanto de luto, da perda de um relacionamento, quanto um processo de desidentificação com quem ela é. A personagem GH, nesse livro aqui, ela está tentando entender de fato o que ela perdeu e o que se subtraiu de si, da sua identidade. Ela vai estar revisitando todo o apartamento dela em busca da identidade dela. Então ela olha ali as iniciais na cadeira dela, as iniciais no couro das varizes, da mala de viagem dela. Ela vai percebendo que esse nome GH começa a soar estranho. Ele começa a soar de um outro lugar, de uma outra ordem, alguma coisa que ela não se identifica mais. Mas principalmente o que eu senti lendo esse livro é que muitas vezes a gente precisa tocar em algo fora da nossa identidade para a gente conseguir criar alguma coisa nova. Então, quantas vezes na vida a gente passa por esse momento de perder algo e se sentir totalmente desamparado, fora do eixo mesmo? E a todo momento ela está trazendo assim várias imagens, vários pensamentos, várias sensações. A escrita dela caminha muito pelas sensações, muito dessa experiência estética, né? Ela traz ali uma frase para mim que foi formidável, que é vagalhões de mudez, né? Você não sabe o que é vagalhões, porque eu não sabia também, são ondas gigantescas, né? Então, o que é um vagalhão de mudez? E ela mesma, depois de soltar essa frase, comenta ali, meu Deus, eu tô perdendo meu estilo completamente falando dessa maneira, né? Mas para mim é genial. Então, é também uma experiência muito estética, uma experiência que você tem que aproveitar enquanto ela está acontecendo, né? É a pura experiência do sentir. E a Clarice, novamente, ela é mestre no indizível. Entender que capturar sentido nesses dois livros aqui, você vai estar perdendo toda a experiência da leitura, né? Porque não é uma ordem cronológica retilínea, é uma ordem cronológica totalmente interna, totalmente afetiva, que não tem a ver com o tempo, né? O tempo do relógio, tem a ver com o tempo das transformações internas, da identificação, da desidentificação. Bom, e essas duas leituras me provocam de muitos lugares interessantíssimos. O primeiro deles eu acho que é pensar o quanto que a gente perde da experiência da própria vida, né? Se esquecendo de sentir a textura das coisas, se esquecendo de sentir o cheiro, o aroma, brincar com as palavras. Então eu sinto que ela tem uma brincadeira muito saudável ali com as palavras. E eu sinto muito que a Clarice tentou capturar neste livro aqui alguma notícia do real. Então em muitos momentos ela fala que ela quer tocar o divino, ela quer encostar em alguma coisa para ter certeza que ela existe, para ter certeza de que ela pode ainda produzir algo novo para si mesma e de si mesma. E assim,
Outras leituras que eu acho que tocam e conversam muito, né, com essas duas obras da Clarice, que trazem muito esse tema da identificação, o próprio questionamento da existência, do será que eu existo? Será que eu existo após a perda de uma coisa que era muito significativa para mim? Será que eu existo depois de uma experiência traumática? Essas duas leituras são Escute as Feras, da Natasha Martin, que é uma experiência muito bacana de uma antropóloga que ela é atacada por um urso, né? E aí ela conta toda a narrativa dela de como é, primeiramente, se identificar, né, com aquele ataque, introjetar a experiência de ser atacada por uma fera e depois ver a repercussão disso no corpo dela, né, umas marcas que ficam no corpo dela e toda a experiência da desidentificação com o antigo self. E também O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino, é muito bom, é muito legal também. É a história de um cavaleiro que está dentro de uma armadura branca, reluzente, muito bem cuidada, polida, mas que por dentro não existe nada, né? Ele não existe, ele é apenas uma vontade de alguma coisa. E é muito interessante porque ele de fato é um personagem, ele faz coisas, ele fala, ele percorre a cavalo, ele guerreia e tudo mais, mas ele só existe enquanto uma instância imaginária fundada num título que ele obteve de cavaleiro quando ele salvou uma nobre de um ataque. E aí é toda uma história a partir de como é que a gente tem certeza que a gente existe. Eu acho que isso é um questionamento muito potente hoje em dia. Quais são os elementos que nos garantem que a gente existe? Quais são os elementos que nos identificam como nós mesmos, né? E o quanto na nossa vida a gente passa por inúmeras transformações de nós mesmos. Então a gente está em constante mudança o tempo inteiro e talvez tentar agarrar algo que a gente acabe fazendo com que a gente perca justamente a experiência primordial do sentir e da vida. Tem esse trecho aqui no Paixão Segundo GH que para mim é uma das partes mais interessantes, né? Só depois é que eu ia entender. O que parece falta de sentido é o sentido. Todo momento de falta de sentido é exatamente a assustadora certeza de que há ali o sentido. E que não somente eu não alcanço, como não quero, porque não tenho garantias. Então sinto muito também que aqui a Clarice tenta fazer uma investigação do que é feita a matéria da realidade, a matéria do eu, a matéria da própria identidade. Isso é uma investigação tão estranha de se fazer num livro, porque às vezes parece realmente um tratado de metafísica. E ela caminha por esse mar daquilo que não é do simbólico, daquilo que não é do imaginário, mas que é muito também da experiência do real, né? Essa coisa que a gente não toca diretamente. É muito bonito, eu gostei muito, eu recomendo muito. Para mim é muito difícil estar fazendo essa resenha crítica. Para mim está sendo muito difícil falar dessa maneira e os primeiros livros serem Clarice, né? Porque é algo que eu não estou habituado, né? Eu me considero também uma pessoa muito lógica, muito racional. Então eu acho que isso aqui é um livro para que, se você é uma pessoa que tende muito a ser racional, isso aqui é muito desafiador, é quase proibido para você, mas também é uma coisa que vai te trazer, vai te deslocar do seu centro. E ao te deslocar do seu centro, vai criar alguma coisa nova, alguma coisa muito interessante para você ter uma outra percepção da tua vida, da realidade. Eu acho que, de alguma maneira, essa moça aqui me incentivou muito, sabe? Porque me parece que eu sou uma pessoa que sofro de excesso de preparação. Eu acho que a Clarice, ela no começo dos dois romances, ela começa de uma maneira totalmente livre e desajeitada e depois ela vai se encontrando em algum sentido. Eu acho que é um pouco como eu tô me propondo a viver tanto essa experiência de ter esse canal, quanto a experiência da vida, que eu acho que eu gostaria de aplicar mais para mim mesmo, de tentar só começar, saber que eu tenho muito a dizer, saber que todas as pessoas têm muito a dizer, tanto sobre si, tanto quanto sobre as coisas que as pessoas são apaixonadas, mas que elas precisam, primeiramente, só começar a dizer e tatear, mesmo no escuro, as primeiras palavras,
que algum sentido ou alguma cor com certeza vai sair. E bom, eu deixo para você o convite de se inscrever aqui no canal para acompanhar as minhas leituras, as minhas resenhas. Eu gosto muito de criar esse laço, esse vínculo com as pessoas que também compartilham essa paixão pela literatura. E vamos trocar essa ideia. Acho que a minha principal ideia realmente com esse canal é fazer um círculo de pessoas, é fazer amizades, é estar em contato com a literatura de maneira mais viva, assim como a água viva da Clarice, tá bem? Então, abraço e até a próxima.